novo, meu amigo. A novela Fátima, Walter, Fátima. Os caras terceirizaram, Danilo, a decisão, né? Saiu uma nota ontem, uma carta, né, conjunta, que na prática entrega para Brasília, para os comandos de MDB e PT, a decisão dos futuros de Fátima e de Walter. Mas você destaca aqui que essa carta também expõe discordâncias e o principal, adia a definição dos palanques para o ano que vem, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Gerlane, bom dia, Lugo Dias, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal 96 de hoje. Um movimento importante ontem, né? Essa nota conjunta de Fátima e Walter, né? Que se reuniram ontem de tarde, uma reunião que muitos já até achavam que não aconteceria mais esse ano, né? E aí no antepenúltimo dia do ano eles resolveram se encontrar. Lembrando que se trata aí da governadora e do vice-governador, né? Que estão ali dedicados ao cargo esse tempo todo e não tinham agenda em comum ali para realizar esse encontro até agora. E aí no encontro uma carta conjunta extremamente curta, né? O que claramente foi pensado para não dar muita margem para interpretação, mas que dá vários recados ali nessa nota, Luciano. Eu tenho aqui a nota, não sei se é melhor a gente ler agora na volta. Não, vamos ler logo. Vamos ler logo agora na abertura, aí depois a gente traz ela de novo alguns detalhes. A nota é curtíssima, né? São 2 parágrafos apenas. Ela diz aí: reunidos na tarde desta segunda-feira, 29 de dezembro, para avaliação política e administrativa do Rio Grande do Norte, concluímos conjuntamente que os interesses do Estado do Rio Grande do Norte sempre se imporão aos nossos legítimos projetos partidários ou pessoais, conforme aconteceu nas eleições de 2022. Entendendo que a aliança que nos elegeu governadora e vice-governador foi parte do projeto nacional, consolidado no governo do presidente Lula e no nosso governo estadual, e em contato com dirigentes nacionais dos nossos partidos, comunicamos que as decisões quanto às questões das eleições de 2026 serão tomadas ouvidas as instâncias nacionais do Partido dos Trabalhadores e do Movimento Democrático Brasileiro. Assinam em conjunto a governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Walter Alves. Essa nota curtíssima. Primeiro esse recado, né, de que quando eu digo que expõe a divergência, é um sinal claro de que ao passar essa decisão para a cúpula nacional dos dois partidos, Luciano, essa divergência está exposta, né? Eles passaram a tarde reunidos, ou o tempo que foi reunidos, e saíram de lá sem um entendimento, né? Quem vai assumir o governo a partir de abril do ano que vem, que é a questão principal, que eles deveriam ter um posicionamento ao final desse encontro. E aí eles colocam lá na carta que os interesses do Rio Grande do Norte estão acima dos interesses partidários e pessoais, né? E como se está acima dos interesses partidários e passa para o partido a decisão, né? E passa para um partido que não tem, para pessoas que não têm relação com o Rio Grande do Norte, essa decisão, né? Quem tem relação com o Rio Grande do Norte são os dois, né? Não são os seus líderes nacionais, né? Não são dirigentes partidários, que o Rio Grande do Norte muito provavelmente nem vai conhecer, nem sabe o nome dessas pessoas. Claramente é uma divergência, né? Walter deve ter comunicado à governadora que está decidida a não assumir o cargo. Essa é a informação, inclusive, de atualizadíssima, né? Walter não quer assumir o governo do Rio Grande do Norte, tá batido aí para ele. Muito provavelmente Fátima argumentou que o entendimento nacional deveria ser ouvido aí nesse momento, já que o MDB busca indicar o vice do presidente Lula. Se o MDB, por exemplo, né, conseguir a indicação, substituindo o Alckmin, que é o vice, né, do PSB. Se o MDB, por um acaso, conseguir isso, eu acho até bem difícil, por vários motivos. Primeiro porque tem que ter alguém com a estatura que tem hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que é alguém que já foi candidato a presidente e tudo mais. Não sei se o MDB tem uma indicação a essa altura. E segundo, vai desagradar claramente o PSB, que também quer a vaga de vice do ano que vem da chapa do presidente Lula. Então vai ser uma articulação difícil. E há informação também que o próprio Lula preferia manter o Geraldo Alckmin. Então, muito provavelmente o MDB vai utilizar essas candidaturas pelos estados como barganha aí para tentar convencer o PT dessa realidade. A questão é que Walter não já está decidido não assumir e só vai assumir se tiver um grande aporte, uma grande ajuda financeira aí do governo federal no ano que vem. Difícil, né? Para mim é só um adiamento, como eu botei aí, de definições, né? Joga para os primeiros meses do ano que vem. São meses que vão passar rapidamente por causa dessas definições que tem que ocorrer e que travam muita coisa na política potiguar. Trava a montagem desses palanques, a montagem das nominatas. O MDB, por exemplo, está com a sua nominata para deputado estadual e federal quase que implodidas as duas, né? Não tem nomes para compor essas nominatas. E o vice-governador Walter Alves, que quer ser candidato a deputado estadual, precisa rapidamente correr atrás dessa nominata, senão corre o risco aí de ter uma candidatura sob grave ameaça no ano que vem, de nem chegar à Assembleia. Não que ele não tenha votos,
Aquela conta que tem que ser feita, né? A nominata precisa ter votos. Né? A nominata precisa ter votos suficientes para eleger um representante para a Assembleia do ano que vem. É complicada essa relação entre a governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Walter Alves, com uma nota, como eu disse, muito curta e que claramente mostra um desentendimento entre os dois. Por mais que eles tenham topado assumir a nota em conjunto. Pois é, e aí na contramão disso, Danilo, quando a gente for comentar mais sobre esse assunto, a gente vai falar sobre isso também. Ontem, em um evento que era apenas para entregar uma comenda ao senador Stevenson Valentim, transformou-se num evento de consolidação clara do grupo de oposição, né? Lá no Salão Nobre da Prefeitura, o senador Stevenson Valentim recebeu a comenda Felipe Camarão das mãos do prefeito Paulinho Freire, né? Que na condição de prefeito é o grão-mestre dessa comenda, a maior honraria proferida, entregue pela Prefeitura de Natal a alguém. O senador, claro, por todo o trabalho realizado na capital, e, Danilo, nas falas, falaram Paulinho Freire e, claro, o senador Stevenson Valentim. Ambos fizeram questão de citar o Álvaro Dias, que não estava presente porque estava viajando. Rogério Marinho esteve lá e ficou muito claro, Danilo, a coesão entre esses quatro. Trocas de elogios de parte a parte, e eu vou dizer uma coisa aqui que eu quero sua opinião. Em todos os discursos que eu tive a oportunidade de assistir até hoje do senador Stevenson Valentim, esse de ontem foi o que mostrou maior maturidade política. O senador Stevenson Valentim hoje estava extremamente maduro do ponto de vista político, falando o tempo inteiro em compromissos com o Rio Grande do Norte, em compromisso com Natal, principalmente, conversando com vereadores e principalmente dizendo que naquele grupo, e ele faz questão de citar Paulinho Freire, Álvaro Dias e Rogério Marinho, naquele grupo ele se sente à vontade e vai para as ruas. Ele chegou inclusive, Danilo, a dizer que está ansioso para ir para as ruas para fazer campanha com esse grupo. Enquanto o grupo de Fátima Bezerra cada vez mais dividido e indeciso, Danilo, o grupo da oposição parece coeso e, detalhe, com um membro do União Brasil firme e forte dentro desse grupo, Danilo. É verdade, Luciano, isso é muito simbólico, né? De fato, no mesmo dia em que uma reunião acontece, né, para tentar chegar a um consenso dentro de um grupo político, né, e não se chega a esse consenso, no outro lado, um encontro que nem era para promover um consenso, né, e expõe claramente que aquele palanque vai para 2026 extremamente entendido, né, coeso, unido, com um foco muito claro, né, de eleger candidato ao Senado e de conseguir a vitória para o governo do Estado. O senador Stevenson Valentim com um discurso muito duro em relação ao governo do Estado, com críticas ali a parlamentares, inclusive um ponto importante desses discursos, né? Tanto do Stevenson quanto do Paulinho, que foi a crítica ao empenho de adversários a evitar a entrada de recursos para Natal. 100 milhões de reais, Danilo. Paulinho falou em 100 milhões de reais que estão travados lá em Brasília e que ninguém consegue destravar porque há uma força ali tentando evitar, enfim, travar obras aqui na cidade, obras que estão paralisadas por causa desses recursos que não chegam aqui na capital do estado. E o Stevenson falou que teve 12 milhões de emendas dele cortadas de bancada, né, que não é comum. Para pavimentação e para a capital do estado. Em obras de ruas aqui em Natal. Enfim, um parênteses importante nessa história toda, né, desses discursos que demonstraram muito entendimento de fato entre Stevenson, Paulinho, o senador Rogério Marinho e também o ex-prefeito Álvaro Dias, dando a expectativa muito clara, né, de como esse palanque vai ser montado. Esses palanques ainda tem algumas indefinições, né, que eles estão ali debatendo, né, tem algumas interrogações, mas ele caminha fortemente, sim, para chegar em 2026 com outra cara em relação, por exemplo, a comparação que a gente está fazendo em relação ao palanque do governo, que termina 2026 sem saber sequer como vai ficar a aliança, se eles vão estar unidos, por exemplo, PT e MDB ano que vem. A informação, inclusive aqui na reunião, também foi tratada a história do apoio de Walter a Alisson, que era o grande assunto até uma semana atrás aqui no Rio Grande do Norte, na política do estado. Segundo o que me chegou, Luciano, que Walter disse que não tem isso de o combinado não, como disse João Maia, né? É o combinado não. A Walter não disse que tem isso de combinado não. Diz que sim, está conversando, mas que depende muito aí de ouvir os bases do MDB, de montar essa nominata do partido. E aí é que entra a questão nacional também. Fátima, ao colocar a questão nacional, tenta segurar o MDB no seu palanque, que, claro, ela tem a percepção da importância que é esse apoio, ainda mais se esse apoio for para um adversário,
uma adversária dela, no caso da senadora Zenaide Maia, que está lá no palanque de Alisson também. É muita conta que tem que ser feita e pouco tempo para conseguir chegar a esse entendimento no ano que vem, viu, Luciano? A gente vai falar muito sobre esse assunto já aqui com o Danilo Sá. Teve também um relatório divulgado ontem pelo senador Rogério Marinho que expõe em números detalhados o tamanho do rombo fiscal do governo do estado. Tudo isso a gente vai falar já no conjunto aqui com o Danilo Sá. Danilo, antes da gente chamar os comentários, os abraços e tal, rapidinho comentar isso aqui. Ontem, o senador Rogério Marinho, né, soltou um documento que ele é um relatório da oposição, né? Ele chama de Observatório da Oposição do Rio Grande do Norte. E ele projeta um déficit de 4 bilhões de reais nas contas públicas do estado para o ano que vem. Ele, inclusive, alerta nesse relatório, Danilo, a queda da receita corrente líquida, que era de 12,2 bilhões em 2021 e que agora está caindo para algo em torno de 11 bilhões. E aí é engraçado, cresce a arrecadação, mas a receita corrente líquida cai. Por quê? Porque as despesas crescem muito mais do que a receita. E o senador Rogério Marinho, que é candidatíssimo ao governo, já faz esse alerta, Danilo. Ele, se elegendo, ele vai pegar um estado quebrado. O governo do Rio Grande do Norte, nesses últimos anos, né, chegou no limite fiscal, né? É de fato um estado que não tem estrutura nenhuma em questão financeira, né? Tá totalmente comprometido, né? E sendo levado para um caminho totalmente equivocado, né? Para quem está tentando resolver o problema, é um governo que arrecada muito e gasta muito mais, né? É um governo que poderia estar fomentando o desenvolvimento econômico, o crescimento da economia de outras formas, mas não, está ali com o peso do Estado em cima o tempo todo, querendo aumentar imposto, taxar cada vez mais, né? Puxar cada vez mais a arrecadação, o que tem surtido efeito em termos de arrecadação. A gente trouxe aqui os números ontem, bilhões aí batendo recorde nas contas do governo do estado todos os meses. 7,6 bilhões de reais em CMS só até outubro. Só até outubro. E em contrapartida é um governo que não faz o seu trabalho, né? Porque quando você é eleito para administrar qualquer coisa, ou eleito não, né? Ou quando você é contratado para administrar qualquer coisa, ou quando você tem a responsabilidade de administrar qualquer coisa, você tem que fazer com que aquelas contas caibam dentro do orçamento que tem, né? Mas é um governo que não se preocupa com isso e joga o problema para frente. É realmente extremamente preocupante. Parece que o Estado chegou no topo, né? Não tem mais assim de onde tirar recursos diante dessa gestão tão preocupante que foi implementada aqui no Rio Grande do Norte nos últimos anos. É isso. Olha só, vamos mandar um abraço para toda a turma que tá com a gente aqui no chat. Obrigado a todos vocês, né? Muito obrigado por mais um ano de parceria. Hoje é o último programa do ano. Muito obrigado a todos vocês. Leidinha, Fafá Macedo, Milka Costa, Sueli